Olá, pessoal. Hoje eu vou contar uma história simples, singela, mas que tem um grande significado para mim. Não é uma história engraçada, divertida, tampouco é triste. É só uma história, um fato que me atinge indiretamente, mas que eu acho muito bonito. Todos nós, em algum momento, ouvimos dizer que você consegue alcançar qualquer pessoa no mundo com apenas 6 contatos. Um dia eu resolvi pensar nisso e falei, puxa, o que é uma pessoa basicamente inatingível para nós? O presidente? Não, porque talvez um contato aqui, um ali, um que conhece o deputado conhece o ministro e você conseguiria falar com o presidente. O Papa. Pensei, o Papa é o tipo de sujeito que deve ser muito difícil de fazer esse tipo de conexão. Qual foi o meu espanto? Que com apenas 3 contatos eu conseguiria falar com o Papa. Nem precisei dos 6. Mas o tema não é esse, não. O tema tem um pouquinho disso, mas é ligado ao meu sogro, pai da minha primeira mulher. O senhor Vincenzo. Quem de nós tem contato, ou pode dizer que teve contato com uma pessoa que teve contato com um santo? Quem poderia dizer isso? Quem teve contato com Santo Antônio, Santo Agostinho, São Pedro, Santa Rita? Não estou falando deles mumificados. Estou falando deles, de trocar uma palavra. Salvo aqueles que realmente têm muita fé e acreditam, na verdade não conheço ninguém, não saberia nem por onde começar a ter esse tipo de situação. Mas a história do meu sogro começa lá pelos anos 50, no começo dos anos 50. Ele estava saindo, como tantos jovens da época, saindo da Segunda Guerra, vivendo numa Itália destruída, sem oportunidades. Ele tinha ido trabalhar na Bélgica, numa mina de carvão, um trabalho desumano, afundado lá por aquelas galerias a mais de 500 metros de profundidade. Enfim, voltou desacorçoado para a Itália, casado e com 2 filhas, e sem nada para fazer. Pensava em migrar, como milhares e milhares de italianos naquela época. Meus pais também fizeram isso. Mas não tinha um rumo certo. O Sr. Vincenzo era um homem de muita fé, à maneira dele, mas era um católico padrão. Né? E perto de onde viviam os pais dele, no sul da Itália, na região da Puglia, abrindo parênteses, uma região muito linda, muito bonita e bastante desconhecida, tem um promontório que seria o esporão da bota da Itália, que se chama Gargano. E lá tem um mosteiro famoso, numa vilazinha chamada Pietralcina. E nesse mosteiro vivia um frei que tinha as chagas de Cristo nas mãos e nos pés. E ele era tido como um homem muito sábio e de grande fé. E meu sogro, dentro da ingenuidade dele, naquela época, resolveu ir lá buscar uma orientação para a vida. Quando ele chegou no mosteiro, havia uma multidão de pessoas que nem ele, que sempre estavam lá para ouvir
o Padre Pio, ou para simplesmente vê-lo celebrar uma missa, porque mais do que isso era impensado. Pois bem, seu Vincenzo ficou desacorçoado porque não era bem isso que ele queria. As condições de vida eram péssimas, as perspectivas piores ainda, e ele deu-se a caminhar lá pelo mosteiro. E foi entrando, entrando, e foi num lugar que, de uma forma desapercebida, não era acessível ao público, o claustro interno desse mosteiro. Se sentiu meio perdido, aquelas coisas, como é que eu cheguei aqui? Né? E nisso vem de encontro a ele um frei, naquelas galerias que cercam normalmente os claustros, e ele para esse frei e pergunta a ele, escuta, ele falou, onde está o Padre Pio? Que era o tal frei milagroso, né? Esse frei, também sem entender o que ele estava fazendo lá, como ele tinha conseguido entrar, falou, não, se você ficar aqui parado, em alguns minutos ele vai passar por essa galeria. E foi o que ele fez. Ficou lá em alguns instantes, e veio um grupo de padres, freis, freiras, e no meio deles o Padre Pio, em pessoa, sem multidão nenhuma em volta de leigos, só os clérigos. E meu sogro ficou no meio do caminho dele, assim, imóvel, né, sem ter explicação, sem ter o que falar, como que, mas e sem querer também barrando o caminho dele. E aí o Padre Pio virou para ele e falou, o que você quer, meu filho? E meu sogro se ajoelhou e pediu a ele que lhe desse uma luz, um caminho para o seu destino. E Padre Pio, pondo a mão na cabeça, o abençoou e disse, segue o teu coração, que Deus está dentro dele e vai te mostrar o caminho. Pegou, se afastou, seguiu o caminho. Vincenzo levantou, já que ele estava ajoelhado, voltou para casa, comprou passagem para ele, para a mulher e para as filhas, para virem tentar uma vida nova num Brasil que ele não tinha a menor ideia do que poderia ser, não sabia que língua falava, que moeda, que tipo de vida era essa, mas assim, na base de quase que um sorteio, seguindo apenas a voz do coração, veio para cá. Veio para cá, passou um monte de dificuldades para conseguir alguma coisa de digno, um emprego digno, mas se firmou bem na vida, teve uma vida respeitável, digna e de bom proveito. Vocês devem estar se perguntando o que é que tem a ver com a questão dos 6 passos para falar com qualquer pessoa e o Padre Pio. Eu esclareço. Quando o meu sogro, o Sr. Vincenzo, foi falar com o Padre Pio, ele não podia imaginar que ele se tornaria um santo. Ele era um frei muito respeitado, mas a gente não prevê o futuro. Padre Pio, quando morreu, foi beatificado e canonizado num tempo muito curto. Se tornou o Santo Pio de Pietrelcina. Então, vejam que curioso. Na verdade, eu herdei do meu sogro essa posição. Eu toquei e falei com quem tocou e falou com um santo vivo. Não é curioso? É legal isso, né? Era isso que eu tinha que contar para vocês. Se gostaram, curtam esse vídeo. Se gostaram mais ainda, comentem, que são muito bem-vindos os comentários. E se quiserem ir além,
e me fazer muito feliz, inscrevam-se no meu canal. Obrigado e até a próxima. Se gostaram desta história, leiam muitas outras nesse meu livro. Eu te contei. Lá tem uma infinidade delas, tem uma parte interessante e engraçada da minha vida. Obrigado.